Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal, e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações, eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos dois torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas está tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, que normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. Peão dama também, do cache D4, do cache brancas. D5, C4, E6, outra ortodoxa, tá vendo? Tô falando, ortodoxa é abertura de candidatos, de match de campeonato mundial, é abertura sólida. Cavalo C3, e aqui o vídeo jogou uma abertura que eu estudei recentemente, que eu acho bem interessante, que é a Tarrasch, C5. A Tarrasch foi muito jogada pelo Kasparov na juventude. Mais tarde, ele largou depois que ele perdeu algumas partidas para o Karpov, e parecia que as brancas tinham descoberto vários antídotos bons contra a Tarrasch, mas nos últimos anos ela voltou à vida, graças a algumas descobertas do Dubov, o grande mestre russo Daniil Dubov, sempre criativo. Ele injetou uma vida nova nas posições da Tarrasch, principalmente por causa dessa variante aqui, ó, C por D5, E por D5, cavalo F3, cavalo C6, G3, que é o plano mais comum, as brancas querem pressionar o peão de D5. O branco vai isolar em algum momento aqui, né? Então é bom o bispo estar em G2 para pressionar o peão isolado. Mas aí cavalo F6, bispo G2. Essa posição ela é muito clássica, muito típica. Mas o Dubov apareceu um dia aqui com a variante C por D4, cavalo por D4 e bispo C5. O normal era bispo E7. Não foi inventada pelo Dubov essa linha, tá? Ela já existia, mas ele descobriu várias ideias novas e, de repente, por conta disso, a Tarrasch voltou a ser muito jogada, muito vista em prática de torneios. Então, é uma abertura que eu acho que se encaixa bem para esse tipo de torneio, onde de pretas tá bom empatar, porque, se bem preparada, ela é muito sólida. Eu analisei bastante as posições de Tarrasch no ano passado, e realmente, se bem preparada, ela é uma arma muito sólida. Tanto que o Gukesh não joga C por D5 aqui. Ah, e digo mais, inclusive contra C por D5, tem também C por D4, que é um gambito interessante. As brancas jogam dama A4, bispo D7, dama por D4, ED, e aqui o preto sacrifica o peão. Mas assim, é outro tipo de posição que, bem preparado, é ok para as pretas também. O preto tem bastante compensação pelo peão, se bem preparado. Então a gente vê que por conta disso, o Gukesh ele nem entra nessa discussão, né? Ele joga E3, na verdade, e vai para o que a gente chama de semi-Tarrasch, são essas posições que o branco não... Ele atrasa, né? Não tenta isolar o peão. Então foi cavalo F3, cavalo F6, cavalo F3. O vídeo jogou cavalo C6. Eu gosto de A6 nessa posição, é outro lance bem interessante, deixando o cavalo de B8 flexível, porque às vezes ele pode ser desenvolvido por D7, que é uma opção bem interessante. Mas o vídeo joga cavalo C6, e aqui faz A3. As pretas jogam A6, a gente tem uma posição bem simétrica, os dois lados meio que se estudando, né? Ninguém alivia a tensão no centro. Não que não dá para fazer isso, tá? O preto pode, por exemplo, tomar em D4, ED4 e uma hora tomar em C4 aqui, isolar o peão. A gente teria uma posição parecida, lembra bastante a partida do Abbasov com Nepos, se jogasse D por C4. Mas aí é outra coisa, né? Outro tipo de jogo. A6 é o mais jogado. E agora chega um ponto onde as brancas têm que fazer alguma coisa, né? Mas nesse caso, eu acho que
Por exemplo, C por D5 já não parece tão interessante aqui, porque depois de E por D5 a gente não consegue aquela posição mais típica da Tarraxa, que é com G3 e Bispo G2, a posição mais... o setup ideal para as brancas. Então, acho que o preto tá ok. E outros lances podem comprometer um pouco as brancas. Por exemplo, se ele mexe o bispo, tipo, se ele joga bispo D3, o preto faz D por C4, ganhando um tempo. Depois já joga B5 e põe o bispo em B7. Pelo fato das brancas terem gastado um tempo aqui, desperdiçado um tempo, né, com bispo D3 e bispo C4, e de ser uma posição simétrica, é como se o preto já tivesse de brancas. Já recuperou o primeiro lance, já. Então, por conta disso, o lance mais jogado aqui é D por C5. Por um lado, ajuda as pretas, né? Porque o preto já desenvolve o bispo de uma vez aqui. Mas por outro, ele consegue ganhar um tempo para colocar o bispo em B2. Então foi B4. O Vidit jogou bispo D6. Ele poderia colocar o bispo em A7, tá? Essa é uma outra alternativa. O bispo fica de olho na casa D4 aqui, na possibilidade de romper com D4. Um tema parecido com o que a gente viu na partida Abassov e Nepo. Mas aqui nesse caso o branco não vai isolar em D5, tá? Porque se tomar em D5 vai ativar o bispo de casas brancas das pretas. Ele vai jogar bispo B2 mesmo e tentar jogar essa posição. Mantendo a atenção em D5 sempre. Mas o Vidit jogou bispo D6, que também é bem natural. Ele tá ficando preparado por caso de C por D5. Digamos, se joga C por D5, e D5, bispo B2. Só um exemplo, roque, bispo B2 e, por exemplo, torre 8 ou bispo B6, né? Nesse caso, quando as brancas fazem roque, o bispo está muito bem colocado nessa diagonal. Principalmente para ideias de ataque na ala do rei. Essa é a ideia. Só que o Gukesh ele faz um lance aqui um pouco surpreendente, uma jogada que eu não conhecia, tá? Eu já analisei essas posições para jogar de brancas. Vendo aqui na base, no próprio chess.com, tem partidas jogadas nessa posição, mas eu não conhecia, tá? Eu conhecia bispo B2, ou P2, ou C por D5 mesmo. O Gukesh joga torre A2, que é um lance muito interessante, assim, se a gente parar para pensar. Porque ele quer pôr a torre em D2. Ele quer colocar uma pressão na coluna D usando a torre e depois ele vai jogar bispo B2 aqui. Então é um jeito criativo de desenvolver a torre primeiro, né? Isso é uma coisa que eu acho legal no Candidatos, que assim, os jogadores eles tentam ideias diferentes, assim, eles tentam surpreender muito o adversário. Aquela ideia que o cara tá guardando, assim, que ele analisou faz tempo e tá guardando, ele gasta no Candidatos, porque é exatamente a hora certa, assim, de usar uma surpresa para tentar pegar o adversário. Então esse torre A2 é um lance bem diferente, que eu, como eu disse, não conhecia. Porém, não é uma novidade, tá? Aqui, pelo que eu vi, tem 4 partidas com torre A2. E o Vidit, assim, ele faz o lance... Ele faz o lance que é o primeiro do computador. Então, eu acho que, assim... Eu não conhecia, mas o Vidit conhecia essa posição. Isso também dá a ideia de quão profunda é a preparação para um torneio como esse. Como esses caras, realmente, eles olham tudo. Eles pegam uma abertura e falam, não, vou jogar isso. E assim, eles vão muito fundo. Todas as ideias eles checam, todas as ordens, até as ideias mais obscuras eles estão por dentro. Eles não vão ser surpreendidos. Porque o Vidit, ele sabia que o lance certo é cavalo E5. Mas observem que ele já pensou um pouquinho. Ele pensou uns 4 minutos, que é o normal, para ter certeza que tá dentro da preparação dele. Então ele faz cavalo E5, que é o lance. Aqui o Gukesh continua com o torre D2. Eles ainda estão com bastante tempo, né? Cavalo por F3. E jogou G por F3. É um lance estranho à primeira vista. Bom, o ponto principal é que eu acho que se ele tomar de dama, ele tira a pressão na coluna D. E esse não é o objetivo, né? Inclusive, tem uns lances aqui como bispo E5, por exemplo, ganhando um tempo em cima do cavalo. Depois as pretas rocam e segue o jogo. Mas o ponto principal é que quando ele joga G por F3, ele debilita a própria estrutura, é verdade. Mas assim, ele mantém a pressão na coluna D e ele abre a coluna G também. Então é uma posição super diferente. Mas ela funciona em termos muito concretos. Assim, as brancas estão jogando para tentar ganhar um peão no centro e para quem sabe ter um ataque na ala do rei. Porque imagina com a torre em G1 combinada com o bispo em B2, isso aqui pode dar muito problema, né? Mas o Vidit jogou roque, sem pensar muito também, é o lance. Eu achei já esse momento bem delicado. Assim, eu tentando pensar como se eu estivesse jogando a partida, né? Uma dica que eu dou para vocês tentarem, na medida do possível, acompanhando essas partidas, é
não olhar só o computador. Eu sei que para muita gente é difícil entender as partidas sem o auxílio da barrinha do computador. Então o pessoal gosta de ver o que o computador está falando, qual que é o lance certo. Mas às vezes a gente fica muito influenciado, tá? Vendo a avaliação da máquina. E isso te faz pensar menos, assim, de modo geral. E no xadrez, o que realmente faz você melhorar é pensar com a sua própria cabeça, tentar quebrar a cabeça mesmo para entender os lances. Tipo, entender por que esses caras são bons, por que eles são tão bons, né? Por que eles têm 2.700? Porque eles são bem preparados e eles tomam decisões difíceis quando é necessário. Eu mesmo olhando essa posição, eu não tinha certeza de como que as pretas deveriam jogar, porque a ameaça das brancas é tomar em D5, né? Eu fiquei pensando assim. Aí eu pensei, pô, será que a ideia dele é jogar bispo E5 aqui, nessa posição? Só que não, o bispo E5 tem um problema. Eu achei que podia ser isso, né, pra ganhar um tempo em cima do cavalo. Mas o computador ele dá várias ideias interessantes para as brancas já nesse momento. Uma delas é jogar tipo bispo B2 mesmo, e se roque, já dá para considerar aqui torre G1. De repente vai começando a se criar uma pressão ali na diagonal e na coluna G, fora que ainda tem a pressão na coluna D. Assim, F4 é uma ideia em breve para expulsar esse bispo de E5, e isso já parece muito incômodo de jogar de pretas, já parece muito perigoso. E outra, que se eu não me engano ele dava também, era cavalo E2. Isso eu achei bem interessante também. Cavalo E2, aqui tem que reagir com A5, tem que jogar ativo, mas se fizer um lance calmo como roque, aí as brancas já tem F4, por exemplo, bispo C7, para não ficar no caminho da dama, e bispo G2. E a posição das brancas vai ficando cada vez melhor, né? A pressão aqui vai ficando cada vez mais difícil de defender. O branco já está pronto para pôr o bispo em B2, para jogar roque. Uma hora vai isolar em D5 cavalo C3 e esse peão tá meio que perdido já. Então olha como a posição das pretas desandou rápido, né? Apesar de parecer que estava tudo tranquilo. Então não é bispo E5, mas o certo é o lance que o Vidit fez. Roque. E ele não pensou, tipo, ele pensou bem pouquinho. Então eu acredito que, assim, pode ter um pouco de conceito, mas eu acho que ele ainda estava dentro das análises aqui, ele ainda sabia certinho o que ele estava fazendo. Então o Gukesh faz bispo B2. C por D5 parece mais direto. Mas eu acho que ia acabar transpondo para a partida, tá? Porque o lance segundo o computador é E4. E o ponto é que agora as brancas entregam o peão de D5, o preto sacrifica o peão de D, o preto na verdade sacrifica o peão de D5. Mas assim, esse peão, ele bloqueia as peças das brancas, obstrui a coluna D. Então ele deixa as peças pretas bem seguras. E em seguida, as pretas podem começar a explorar já uma vantagem de desenvolvimento. Porque assim, a gente pode dizer que as brancas quebraram algumas regras da abertura. Qual a regra? Duas regras importantes o branco quebrou aqui, o Gukesh, tá? Primeiro, ele debilitou a estrutura meio cedo, assim, a estrutura da ala do rei sem, né, por livre e espontânea vontade, digamos assim, não foi forçado. Mas o ponto mais importante é que ele gastou muitos tempos ali para trazer a torre para a coluna D, dois tempos importantíssimos. E esses tempos as pretas usaram para rocar. Então o rei branco ainda está no centro. Mas ele conseguiu uma recompensa bem concreta, ele ganhou um peão. Por outro lado, ele ficou com um desenvolvimento atrasado e o rei está no centro. E mesmo se esse rei rocar, ele não vai estar totalmente seguro na ala do rei. É por isso que essa posição, apesar das brancas terem um peão a mais e ser um peão central, passado, bem protegido, o computador aqui dá 0-0. Porque ele percebe, e as análises mostram, que esse peão a mais ele é compensado pela vantagem de desenvolvimento, pelo rei mais seguro das pretas e pelas chances que as pretas têm de em algum momento tentar atacar esse rei. E pelo fato das brancas não conseguirem se desenvolver tão facilmente. Então o preto vai jogar dama E7, bispo D7 e A5 aqui uma hora, principalmente, para tentar criar um ponto fraco na ala da dama. Esses são os próximos lances das pretas, meio forçado, assim, bispo D7, dama E7 e A5. Pode ter um torre C8 também no meio do caminho, mas isso já mostra claramente assim, que as pretas têm iniciativa pelo peão, tem essa vantagem de desenvolvimento. Isso poderia transpor também para a partida, tá? Porque o Gukesh ele jogou primeiro o bispo B2. E aí o Vidit fez A5 aqui, mais uma vez é o lance certo. Agora ele já pensou um pouco mais, ele já pensou uns 20 minutos. Mas é o lance certo A5, porque, tudo bem, as brancas estão ficando cada vez mais preparadas, bem mais prontas, né? Para ou tomar em D5 ou jogar torre G1 e tentar pressionar pela ala do rei. Então ele tem que fazer algo aqui. E ele tá percebendo que pode chegar uma ideia assim, por exemplo, só pra gente ilustrar aqui, vamos dizer que jogue torre 8, né?
Ó, vejam que a barrinha sobe, o computador ele já dá uma ideia muito forte nessa posição. Cavalo E4, que lance, ó. Que beleza, ele já coloca uma pressão forte em F6 e tá atacando D6. Se tomar de peão, torre por D6. Isso aqui já tá ganho, com uma pressão muito forte, né? E se cavalo por E4, F por E4, ele tem ainda, agora uma pressão ainda maior na coluna D, e ele tá jogando torre G1 no próximo já com a pressão, já com um ataque muito forte em G7 também. Então ele precisa fazer algo logo, né? E esse algo que ele encontra aqui é jogar A5. Isso cria uma tensão importante na ala da dama, porque as brancas não conseguem manter ali tudo sob controle, né? Então, por exemplo, o Gukesh dessa vez tomou em D5, finalmente. Se ele jogasse cavalo E4, agora é diferente, porque depois de cavalo por E4 e F4, A por B4. As pretas também estão chegando do outro lado, né? Então, não tem problema, dá pra, se torre G1, dá pra jogar G6 aqui. Na verdade, o preto tem um dama H4 depois, tá caindo A3, assim, porque o preto já tá melhor, bem melhor. A estratégia das brancas deu toda errada, né? Então, ele tomou em D5. Aqui, pode ser que eles já estavam meio que fora da preparação ou confundindo um pouquinho, porque aparentemente isso foi uma imprecisão por parte das brancas. Mas foi respondido com uma imprecisão das pretas também. O Vidit joga E5, que aqui eu também tenho uma teoria sobre isso, tá? Nesse momento. Eu acho que os dois tinham mais ou menos essa posição analisada, mas eles não lembravam exatamente a ordem de lances, porque isso acontece às vezes. A gente sabe que a gente tem a preparação, tipo, eu sei que eu analisei a linha, mas eu não lembro exatamente alguns detalhes de ordem, a ordem mais precisa. Isso acontece com todo mundo. Mas eu acho que de alguma forma eles lembravam que tinha uma posição dessas, com o peão em E5 e o outro em D5. Então os dois jogaram de forma a chegar na posição que eles sabiam que era ali mais ou menos o que tinha que chegar, sabe? Porque, por exemplo, aqui A5 é o lance, né? Mas assim, que nem o Gukesh, ele devia ter jogado C por D5 antes, e aí, quando D5, agora bispo B2. Ele tinha que entrar nessa posição. Só que ele jogou primeiro bispo B2. E aí o Vidit fez A5 e agora ele tomou em D5. O Vidit jogou rápido D5, mas ele tinha A por B4. Segundo o computador, era a melhor continuação aqui. Já era um lance que deixaria as pretas com um jogo mais fácil. Porque o primeiro ponto é que se A por B4, ele pode simplesmente tomar em D5 mesmo. Porque agora nem dá pra tomar, né? Cavalo por D5, cavalo toma torre, toma bispo B4 cheque. Então nem dá pra fazer isso. E ele já tá jogando dama E7, pressionando B4, a coluna E tá aberta, então parece bem perigoso para as brancas. Então o certo aqui para as brancas é continuar com D por E6, abrindo a coluna D. Aí B toma C3, E por F7 cheque, Rei H8 é o lance. E quando torre por D6, ele tem tempo de jogar aqui dama C7, que defende o peão de C3. A única jogada para as brancas é bispo C1, mas agora, depois de ou dama por F7 ou bispo D7, o computador gosta mais da posição das pretas, né? Nessa posição aqui. Bom, no fim das contas, eu acho que o principal ponto aqui, o principal fator, é que o rei branco dificilmente vai encontrar um lugar seguro, tá? No decorrer da partida. E esse peão ainda tá vivo e ele é muito forte, esse peão passado. Por outro lado, as brancas estão com um peão a mais aqui. Mas eu não acho que esse peão a mais vale muito, porque, por exemplo, o bispo de C1 tá limitado, ele tá muito limitado, ele não joga. E se as pretas tiverem tempo de jogar bispo E6 e torre C8, por exemplo, o peão de C ele é muito, muito forte. Então, isso começa, ou torre de A, C8, né? Isso começa a parecer já bastante incômodo para as brancas. Eu acho até que é melhor deixar essa torre na coluna F. Essa era uma possibilidade para as pretas jogarem por vantagem, mas ele fez o E5. E agora, também segundo o computador, como eu disse, não analisei com profundidade essas posições, ele também acha que B por A5 era o certo, e que as brancas estariam mais ou menos ok. Mas, para falar a verdade, depois de bispo D7, como eu disse, a ideia é jogar, digamos, torre por A5 e dama E7 depois. Falei lá atrás, né? As pretas vão ter um bom desenvolvimento. Ele disse que isso aqui tá equilibrado ainda, tá? Porque é a mesma coisa, assim, o branco vai ficar com um peão a mais, depois que caiu de A5, as brancas ainda têm um peão a mais, mas as pretas têm mais desenvolvimento e têm um rei mais seguro sempre. Então, por isso a posição é equilibrada. Mas aqui o Gukesh jogou cavalo B5. Ele já foi atrás do bispo.
Que é natural, tentando remover o bloqueio de D6, mas não é a melhor jogada. B por A5 seguido de cavalo B5, era mais preciso, né? Aqui ele dá a chance das pretas tomarem em B4, e aí seguiu isso. Cavalo por D6, dama por D6, A por B4. O Vidit aqui ele já toma em B4. E jogou dama C2, o Gukesh. Dava pra tomar em E5 também, tá? Provavelmente aqui... Opa, não dá pra tomar em E5. Eu achei que só tinha cavalo por D5, mas vendo agora, tem um golpe bonito. Bem bonito, inclusive. Se bispo E5, tá vendo? Isso eu tenho quase certeza que o Gukesh viu na partida, pra ele não jogar bispo toma E5. Cavalo por D5 parece ok, e é ok, recupera o peão. E o preto tá bem tranquilo. Mas tem uma ideia ainda mais forte que é essa. Cavalo E4. Olha que lance. O computador muda de ideia quando ele aprova falar que dá 0-0. Eu não analisei isso aqui. Mas ele só dá 0-0 por causa de uma linha muito correta, que é F por E4, dama por E4 tá atacando a torre e o bispo. Se fizer qualquer lance que não seja bispo toma G7 tá perdido, esse é o único. E aí dama por H1. E agora também, só tem mais um lance que serve, porque se bispo F8, leva esse, ó, bispo H3 e acabou. Tá ameaçando mate. Não dá pra jogar rei E2 pra defender com a dama, porque leva bispo G4 e perde a dama. Então, joga aqui o único lance, dama H5, único. E por causa dessa jogada, as brancas conseguem se manter no jogo. O computador fala que dá pra jogar bispo H3 ainda, que é um lance meio louco. Mas assim, o mais normal seria rei G7. E aí a gente tem um perpétuo. Ops, com dama F6. E dama G5. Por isso a gente entende que aqui o Gukesh não toma em E5, ele joga dama C2. Ele percebe que tem golpes associados com a casa E4, né, com o cavalinho do para E4, e aí ele defende essa casa. Então aqui foi dama C2. E agora, assim, o jogo... Ele podia tomar vários caminhos, tá? A gente tá numa... Como eu disse, a gente tá numa primeira rodada e eu acho que ninguém se sente pronto para arriscar tudo ainda. Porque o lance que o Vidit faz aqui meio que força o empate, basicamente, tá? Ele podia jogar, por exemplo, torre 8. É um lance que mantém a tensão. Só que isso dá a chance das brancas fazerem bispo C3, anulando a cravada, dama H4, e aí a posição é tensa. É sempre o mesmo caso, as brancas têm peão a mais, mas o preto está mais desenvolvido e o rei branco fica no centro. Então, é confuso. Tem chance para os dois lados. Dá para ganhar e dá para perder esse tipo de posição, com certeza. Ele poderia jogar... Agora era possível fazer o cavalo por D5. E aí bispo E5, bispo E6. Por exemplo. É uma possibilidade. Aqui, talvez o mais sólido é dama B2, porque ele toca em G7, então troca as damas e... Bom, sem damas, aí o rei branco já está automaticamente mais seguro aqui, então acho que é mais tranquilo isso e leva para um jogo igualado. Só que ele mandou um outro lance interessante, que meio que força mesmo o empate, que é bispo G4. Essa é uma jogada bem criativa. Bom, ele ainda está tentando ganhar a casa E4 ali para o cavalo, esse é o objetivo dele. Ao mesmo tempo, as pretas liberam a casa C8 para uma das torres, para a torre de F, principalmente porque a outra já está ativa. Então, por exemplo, se tomar o bispo, aqui a barrinha já condenando, né? Já leva torre de F, C8, dama D3. A dama tá quase sem casa, porque se a dama volta para D1 tem um torre A2 aqui. E essa posição, pra vocês terem ideia, o preto já tá ganho. Tem várias linhas ganhadoras aqui. Mas uma que eu achei bem bonita foi essa. Torre A1, bispo por A1, torre C1, ele desvia a torre. E quando o rei E2, E4. Esse lance basicamente ganha a dama, porque se as brancas tirarem a dama B5 ou dá mate ou ganha muito material. Então, uma sequência bem bonita. Então ele não pode tomar o bispo, né? Também não adianta ele tentar jogar tipo o bispo E2, assim, porque vai levar o mesmo tipo de ideia, a torre de FC8. Esse é o tempo que as pretas querem ganhar, né, pra ativar uma torre. Depois ele tira o bispo. Ele tira pra H5 ou H3 e fica sempre essa cravada chata aqui. Além de todas as peças pretas estarem jogando. Então, contra bispo G4, o Gukesh fez bispo C3. Ele pensou bem aqui, né? Mas no fim concluiu que tinha que ser bispo C3 mesmo. Tira a cravada, mas assim, ainda não é tudo isso, porque ele faz dama A3. Ainda não dá para tomar o bispo, na verdade, né? Quer dizer, se jogar F toma G4, torre de F C8.
Ainda, que aqui o computador, ele dá um dama B2 e fala que as brancas podem jogar isso, mas depois de torre C3, dama A3 e torre por A3. Eu imagino que o Bucash avaliou essa posição como perigosa para as brancas, né, com as torres dobradas ali de um jeito engraçado na coluna A. E acho que ele tem razão, a posição realmente parece um pouco perigosa, tem cavalo E4, tem G4 caindo, tem várias coisas aqui para se preocupar. Então ele joga bispo B2 mesmo. Mas aí, né, dama B4. Afinal, as pretas também tem que repetir, esse é um ponto importante. Não dá para jogar, digamos, dama A5, porque aí já dá para tomar em G4 mesmo. E quando torre de FC8 só tira a dama, tipo dama B1, a dama tinha que estar em B4 aqui, mas ela não tá, né? Então isso dá um tempo inteiro para as brancas se organizarem. E uma linha criativa aqui que o computador dá, mas que não funciona por um triz, é bispo F3. Bispo toma A3, torre A3. Tá ameaçando ganhar, né? Com torre A1. Só que não dá tempo de ganhar porque joga dama B2, já controla o cheque. Quando torre A8, torre C2, aí as brancas estão defendendo tranquilo, né? Com torre C1 aqui. Tá caindo a torre de H1, mas aí as brancas estão com dama a mais. Então por isso terminando essa repetição. Essa é uma outra partida que pode parecer um pouco, né? Não teve nada, empatou e tal, mas a gente vê que não é bem assim. Até nesses empates curtos, eles têm que tomar algumas decisões que não são tão óbvias, né? Eles têm que resolver problemas. Eu acho que o ponto é esse. Mesmo nas partidas que empatam, é porque algum dos lados teve que resolver problemas, ou os dois, e resolveram muito bem, né? Porque ninguém ali vai jogar para dar um empate de graça. Assim, eles sempre estão colocando alguma coisa pro adversário, algum problema. Então essas foram as duas partidas que empataram hoje. Acho que eu vou fazer isso como uma parte 1 e vou analisar as outras duas partidas que eu achei interessantes como parte 2 para não ficar um vídeo muito longo. Então, já vimos aqui a Basov e Nepo e Bukesh e Vidit. Então, esperem aí a parte 2, que a gente vai ver as outras duas partidas da primeira rodada do torneio de candidatos.